Um guarda-bosques descobriu um gorila em lágrimas. O que aconteceu a seguir é incrível e tocante. Era uma manhã serena, com o sol começando a despontar por entre as folhas das árvores imensas da Reserva Florestal de Minas Gerais. Carlos, o guarda-bosques de 38 anos, percorreu o caminho conhecido, respirando o cheiro fresco da terra úmida. Ele amava cada canto daquela floresta, que sempre considerou seu lar. Mas, nesse dia, algo estava diferente. Ao dobrar uma curva, Carlos parou abruptamente. Seu coração disparou ao ver uma cena que quebraria a alma de qualquer um. Um gorila solitário, abatido, soluçando em desespero, com lágrimas escorrendo por seu rosto peludo. O frio na barriga o gelou por um instante. O medo do desconhecido o paralisou, mas seu instinto protetor logo falou mais alto. Aproximou-se com cautela, consciente de que aquele ser magnífico e ferido precisava de ajuda. Ao mirar nos olhos do gorila, Carlos sentiu que aqueles olhos refletiam uma dor profunda, uma tristeza que ecoava suas próprias perdas. O gorila havia perdido seu grupo, fugido de caçadores e jogado em uma realidade cruel, assim como Carlos havia vivido a luta constante contra a pobreza e a desigualdade social. Com o passar das horas, a determinação de Carlos em salvar o gorila se acendeu como uma chama em seu interior. Ele se lembrou de seus filhos, das histórias que contava sobre a natureza e a importância da preservação. "Eu não posso deixar essa criatura sofrer assim", murmurou para si mesmo. Porém, ao tentar contar para seus colegas sobre a situação, encontrou resistência. "Carlos, isso não é da nossa conta. Temos outras prioridades", disseram, como se ignorassem a ligação emocional entre homem e animal. A frustração cresceu. A sociedade muitas vezes ignorava os gritos silenciosos da natureza, e isso o feriu profundamente. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Sabendo da resistência que enfrentava, Carlos se sentiu angustiado também com sua própria família. Seu irmão, uma pessoa pragmática e envolvida em negócios sujos, sugeria vender a propriedade da família para grandes empresários. A divergência criava um abismo entre eles. "Como você pode pensar em isso, Jorge?" A dor no peito de Carlos se intensificou. Ele se encontrava em um dilema. Precisava ser um farol tanto para o gorila quanto para sua família. A resiliência cresceu dentro dele, e a luta pela proteção do gorila se tornou uma missão que reacendeu sua paixão pela natureza e pela vida em comunidade. Logo, ele começou a mobilizar a região, trazendo pessoas que antes apáticas, agora se uniam em torno desse novo propósito. O movimento crescia, e com isso, esperanças surgiam. Todos se tornaram protagonistas de uma história que poderia mudar não só a vida do gorila, mas restaurar os laços familiares que pareciam perdidos. No entanto, com um movimento avassalador, Carlos se viu em um momento decisivo. Em frente ao gorila, seu olhar pesado questionou: "Até onde você iria por alguém que precisa de você?" Um encontro trágico se transformara em uma possibilidade de salvação, mas a vida pessoal de Carlos pendia por um fio. O que aconteceria se ele não conseguisse unir sua família na luta pelo que era certo? Carlos olhou para o gorila, seus olhos refletindo a angústia que sentia não apenas por aquele animal, mas por um futuro que parecia incerto. Ele se lembrava dos momentos felizes ao lado de seus filhos, contando-lhes sobre a beleza da floresta e da importância de cuidar dela. Agora, cada um deles parecia distante, como folhas levadas pelo vento. Para Carlos, uma nova determinação havia brotado. A floresta precisava dele, e agora talvez até sua família também. Nos dias que se seguiram, Carlos dedicou suas horas a organizar um mutirão que envolvesse a comunidade. Ele começou a falar com vizinhos, amigos e conhecidos, tentando despertar um senso de urgência e união. Porém, cada convite para se juntar a ele parecia esbarrar na indiferença e no ceticismo. O eco de promessas e desculpas o desesperava. Mas Carlos não podia desistir, não enquanto o gorila estava tão próximo dele, clamando por ajuda.
Para muitos, era apenas um animal perdido, mas para Carlos era um símbolo da luta contra a inércia, um emblema de resistência. Uma manhã, enquanto caminhava pela reserva, ele recebeu notícias alarmantes. Jorge, seu irmão, estava prestes a fechar um acordo com empresários que planejavam transformar aquelas terras verdinhas em empreendimentos turísticos. Aquelas terras que realizavam um sonho, um lar para tantas espécies, agora corriam o risco de se tornar apenas mais um destino de férias. O coração de Carlos se apertou. Isso não pode acontecer, gritou silenciosamente, ainda sentindo a presença do gorila como um chamado à ação. Sem hesitar, foi à casa de Jorge, determinado a confrontá-lo. O ar estava pesado quando ele entrou e se deparou com o irmão, cercado por documentos e planos exuberantes. Você não pode fazer isso, Jorge. Essa terra é nossa história, Carlos implorou. O irmão o olhou com desdém. E o que você está fazendo, Carlos? Essa história não paga contas. Enriquecer é o que importa, e você sabe disso. As palavras de Jorge o feriram, e Carlos sentiu as emoções explodirem. Não se trata só de dinheiro, Jorge. Trata-se de preservar isso aqui, nosso legado. E, mais importante, a vida de um gorila que precisa de ajuda. As vozes aumentavam, levando a uma discussão acirrada. Mas no fundo do coração, Carlos sabia que o amor deles como irmãos também estava em jogo. E isso o abalava ainda mais. Depois de sair da casa de Jorge, irmão, ele decidiu que precisava de uma estratégia. Se as palavras não fossem suficientes, talvez a ação falasse mais alto. Ele organizou uma exposição sobre a fauna e flora local em uma praça da cidade, convidando cientistas, educadores e o público. Queria mostrar a importância da conservação e tocar os corações das pessoas, fazendo-os perceber que eram parte daquela teia de vida. Na véspera do evento, enquanto arrumava os últimos detalhes, uma onda de esperança brotou dentro dele. As pessoas começaram a chegar, atraídas pela promessa de um dia repleto de aprendizado e revelações. Sua determinação estava aflita, mas ele sentia que estava fazendo a diferença. Quando o sol se pôs e as luzes da festa se acenderam, o povo da cidade se uniu em torno do que era importante, e isso reacendeu a chama do amor pela natureza. Mas, ao olhar para a multidão, Carlos viu um rosto conhecido. Era Jorge, que observava da beirada da praça. O irmão estava ali, e o que ele pensava sobre todo aquele movimento? O coração de Carlos bateu descompassado. Talvez aquele dia fosse o começo de tudo o que ele sonhava, ou o fim de um laço quebrado entre irmãos. A realidade de uma escolha se aproximava. O que Jorge decidiria? Carlos se perguntava se conseguiria unir sua família e a floresta em uma única luta. A praça estava iluminada por luzes brilhantes que dançavam nas vozes animadas do público. Carlos sentia o coração pulsar ao ritmo da expectativa. Olhando para os rostos sorridentes que se aproximavam das exposições, uma onda de esperança preenchia seu ser. Mas, no canto do olho, a figura de Jorge continuava à sombra que o seguia. O irmão ainda estava ali, parado, com expressão impassível, como uma rocha em meio a um rio turbulento. Carlos respirou fundo. Ele precisava saber o que pensava Jorge. Não podia deixar que a oportunidade de transformar o futuro deles escapasse. Com passos hesitantes, dirigiu-se à beira da praça, onde Jorge estava. A conversa que se seguia prometia ser crucial. "Você veio", disse Carlos, com um sorriso nervoso. "Só para ver do que se tratava", Jorge respondeu, cruzando os braços. "Você faz parte disso também, Jorge. Não queira ser um espectador da nossa história." A determinação na voz de Carlos era clara. Ele queria mais do que apenas reconhecimento, queria reconciliação. A cada palavra de Carlos, ele notava uma ligeira mudança no semblante do irmão. Jorge olhou para a exposição, onde crianças corriam com sorrisos largos, enquanto adultos paravam para ouvir histórias sobre o gorila e sua luta pela sobrevivência. Era um momento de união, e por um instante o ceticismo pareceu vacilar. Mas as sombras da vida urbana não eram fáceis de dissipar. "Você acha que isso vai pagar as pondas? Que as pessoas vão se lembrar disso em algumas semanas?" Jorge perguntou, quase desafiador. Carlos fechou os olhos por um segundo, sentindo a frustração crescendo. "Não se trata de contas, irmão. É sobre legados e futuros. Pense nas crianças que estão aqui."
Elas precisam saber que existem coisas que valem mais do que dinheiro, coisas que, uma vez perdidas, nunca voltarão. A multidão começou a se agitar enquanto pequenos grupos discutiam. Alguns estavam empolgados com as descobertas, enquanto outros, claramente preocupados com o futuro, olhavam para Carlos e Jorge com atenção. Jorge, por sua vez, parecia dividido entre sua ambição e os sentimentos que as palavras de Carlos despertavam. Ele desviou o olhar, mas não antes de Carlos notar uma lágrima se formando em seu olho. "Não, Jorge", Carlos sussurrou, tocando de leve no braço do irmão. "Você não está sozinho. Podemos fazer isso juntos." O peso da responsabilidade, pressionado pelo amor fraternal, começava a desfazer a barreira entre eles. "Eu não sei, Carlos. Eu sempre pensei que aumentar nossos bens era o que nos daria segurança." Jorge admitiu, seu tom mais vulnerável do que nunca. Segurança vem do que deixamos para as próximas gerações, da natureza que preservamos e da família que unimos. Não precisamos escolher entre um ou outro, Carlos disse, sua voz embargada pela emoção, quase como um pedido. Neste momento, algo inesperado aconteceu. O gorila, que há tanto tempo parecia um símbolo de luta e resistência, apareceu nas mentes de todos ali. Carlos sabia que a presença do animal ressonava com a multidão. Não era apenas um ser solitário, mas uma manifestante da vida que precisava ser protegida. Quando o sol começou a se pôr, lançando tons de rosa e dourado pelo céu, uma sensação de expectativa pairava no ar. As palavras de Carlos se tornaram palpáveis e o que antes parecia um sonho distante começou a tomar forma. Com esperança renovada, ele esperava que Jorge tomasse sua decisão. Mas as vozes da cidade começaram a se levantar, misturando-se com os sussurros da natureza. A multidão estava pronta para agir, mas Carlos tinha uma pergunta ardente em seu coração. Seu irmão se juntaria a ele nessa luta ou continuaria a se afastar, como sombras se distanciam ao entardecer? Tentando ler a expressão de Jorge, Carlos percebeu que nada estava definido. O que aconteceria a seguir poderia mudar tudo. O silêncio pairou por um momento que pareceu eterno. A luz suave do entardecer refletia-se nos olhos de Carlos, enquanto ele aguardava a resposta de Jorge, como se o destino deles estivesse pendendo em uma corda bamba. Jorge olhava para a multidão, depois para Carlos. Sua expressão mudava rapidamente, como se lutasse contra um turbilhão de emoções que se debatiam dentro dele. Jorge começou, mas a voz falhou. Carlos podia sentir a tensão no ar, palpável como o cheiro da grama molhada. As luzes da praça começavam a piscar, amplificando a expectativa que envolvia os dois irmãos. O murmúrio da multidão aumentou, como se todos estivessem esperando por aquela resposta. "Você pode fazer a diferença. Juntos, nós somos mais fortes", Carlos insistiu, fazendo o olhar fixo do irmão encontrar o seu. "Vamos mudar não só a nossa vida, mas também a vida de tantas outras pessoas." "Jorge, você sempre foi capaz de mais do que imagina." Um pequeno grupo de crianças se aproximou, com os olhinhos brilhando de curiosidade. Uma delas, vestida com uma camiseta cheia de desenhos de animais, olhou para Jorge e disse timidamente: "Você vai ajudar a cuidar do gorila, né? Ele precisa de você." A frase delicada ecoou na praça, como um eco de esperança. O sorriso que surgiu no rosto de Jorge enquanto observava a menininha começava a dissolver suas resistências, mas a sombra do passado ainda pesava em seus ombros. "E se eu não conseguir?" Jorge questionou, o olhar distante. "E se a gente falhar?" A vulnerabilidade em sua voz tocou Carlos profundamente. O irmão estava em conflito, preso entre a segurança do normal e o chamado para o desconhecido. "E se a gente conseguir?" Carlos rebatia, agora com mais firmeza. Ele sentia que esse poderia ser um momento decisivo. Imagina as vidas que podemos mudar, não só dos gorilas ou das florestas, mas de todos nós. O dinheiro é importante sim, mas o que está em jogo é maior. Estamos falando de criar algo que nunca desapareça. Enquanto as palavras saíam de sua boca, ele vívida e ardentemente imaginava um futuro onde não apenas Jorge, mas todos os que os rodeavam se unissem em prol de algo maior.
O olhar de Jorge começou a suavizar, seus braços cruzados lentamente se desfazendo na esperança de que, talvez, oposições pudessem ser deixadas de lado. Eu não sei se consigo ter essa coragem, Carlos. O olhar de Jorge estava cheio de dúvidas, mas também começava a brilhar um fio tênue de determinação que fazia seu coração pulsar mais forte. Coragem se constrói um passo de cada vez, Carlos respondeu, percebendo que o ambiente ao redor começava a magnetizar-se. Cada rosto na multidão estava fixo neles, esperando ansiosamente por aquela decisão. Vamos dar esse passo juntos. Um silêncio confortável se instalou entre os irmãos. No fundo, Carlos sentia que estava quase lá, quase tocando a essência de uma nova luz que se acendia entre eles. Jorge olhou para o céu enquanto o sol se escondia lentamente, e por um instante tudo parecia possível. O que você acha de dar uma chance a isso, juntos? Carlos pediu, a voz suave, mas poderosa. Foi nesse momento, com o vento soprando suavemente e a praça iluminada ao redor deles, que Jorge respirou fundo. Ele estava na borda de uma escolha que poderia mudar tudo, mas antes que pudesse responder, um grito estrondoso cortou o ar. A multidão virou-se rapidamente e todos se calaram diante de uma cena que desmoronaria suas esperanças. Um grupo de homens se aproximavam, uniformizados e com expressões de determinação. Olha, eles vêm para acabar com tudo! Alguém gritou. Carlos sentiu um frio na espinha. O que estava prestes a acontecer poderia destruir não apenas a noite, mas também o que ele e Jorge estavam começando a construir. A pergunta que ficou em sua mente era: eles teriam coragem o suficiente para enfrentar essa nova ameaça? O medo se espalhou pela praça como fumaça, transformando a atmosfera cheia de esperança em uma nuvem de incertezas. As vozes outrora animadas agora se tornaram murmúrios ansiosos. Carlos e Jorge se entreolharam, a tensão entre eles crescendo a cada segundo. O grupo de homens com os rostos rígidos e os uniformes diferentes avançava de forma firme. Carlos sentiu seu coração acelerar. O momento que havia se tornado tão especial agora parecia prestes a desmoronar. Eles estão aqui para fechar tudo! Precisamos fazer algo! Carlos exclamou, sua voz quase se perdendo no barulho da multidão inquieta. Jorge, por outro lado, parecia paralisado, sua mente a 1000 por hora, contemplando o que cada um daqueles homens significava. Mas, o que vamos fazer? Não temos armas, nem pessoas suficientes, Jorge murmurou, seus olhos percorrendo a praça como se procurasse uma saída. Carlos lembrou das palavras de coragem que havia dito momentos atrás. A coragem não vem de armas, Jorge. Ela vem de nós, Jorge. Se eles vierem aqui com a intenção de destruir, precisamos nos unir. Precisamos mostrar que essa é uma causa maior do que eles. As palavras de Carlos queimavam em seu peito, e ele sentiu uma onda de determinação tomar conta dele. Olha, são eles que estão errados. Precisamos proteger o gorila. Precisamos proteger nossa visão. Num impulso, Carlos começou a se mover em direção ao grupo de homens. Sem pensar, fez sinal para que as pessoas da praça o seguissem. Um a um, eles começaram a se afastar do medo e se aproximar dele, formando um pequeno exército de rostos determinados. Jorge hesitava, mas ao ver o irmão se lançar na frente, um impulso o fez acompanhá-lo. Ele não poderia deixar Carlos lutar sozinho. Para onde vamos? Jorge perguntou, um pouco receoso. Para onde for preciso, vamos proteger o que é certo, Carlos gritou, sentindo a energia da multidão ao seu redor. As crianças que estavam próximas começaram a gritar palavras de apoio. Vamos mostrar a eles que não estamos brincando. Quando chegaram frente aos homens uniformizados, Carlos sentiu um frio na barriga, mas também um calor forte da determinação coletiva. Vocês não vão levar embora o que construímos. Esse gorila é parte da nossa vida. Daremos tudo por ele. A certeza em sua voz ecoou na praça, e por um momento tudo pareceu parar. Os homens pararam, surpresos com a reação da multidão. Sua autoridade parecia vacilar diante da unidade daqueles que estavam dispostos a lutar pelo que acreditavam. A tensão se estendeu no ar, e o silêncio foi rompido por uma voz adulta que surgiu de trás da multidão.
Temos direito a proteger nossos animais, nossas florestas. Não aceitaremos que vocês destruam isso. A mulher que falava era Madalena, uma defensora local conhecida por sua paixão. Ela fez questão de se colocar na frente de Carlos e Jorge, como um escudo humano. Os homens hesitaram. O líder, com uma expressão de descontentamento, olhou para a multidão e depois para a mulher. Nós temos ordens. Se não se afastarem, seremos obrigados a agir. Carlos, agora tomado pela coragem, sentiu que este era um momento decisivo. Se você quiser agir contra nós, que assim seja. Mas saiba que estaremos aqui, prontos para lutar, prontos para nos unir. O eco da sua declaração fez o coração da multidão pulsar em uníssono. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, Jorge interrompeu, percepções se cristalizando. Carlos, espera. E se falássemos com eles, o que exatamente eles querem? A ideia ressoou como uma faísca na mente de Carlos. Antes que pudesse responder, tudo ficou ainda mais intenso. Os olhos de Jorge brilhavam como nunca antes. Seria possível que uma conversa pudesse mudar o destino dos dois irmãos e de todos na praça? Então, com coragem renovada, Jorge ergueu a mão, chamando a atenção do líder. Vamos dialogar, não precisamos de mais violência. Nossas vozes são mais poderosas do que armas. Carlos olhou para o irmão, confuso, mas ao mesmo tempo esperançoso. O que poderia ocorrer ali poderia mudar tudo. O líder hesitou, mas a multidão aguardava com olhares inquisitivos. Quando a tensão parecia ser insuportável, Jorge fez um passo à frente e disse: Estamos prontos para ouvir você. O que pretende fazer? O que viria a seguir poderia ser a chance de salvar tudo o que eles amavam ou um passo em direção à escuridão. Diante de uma escolha crucial, a expectativa era palpável. Um silêncio profundo tomou conta da praça. A respiração da multidão parecia sincronizada, e os olhares de esperança pairavam no ar, entre aqueles que ansiavam por mudança. O líder dos homens uniformizados ajustou a postura, cruzando os braços. E por um momento, Carlos quase quis recuar, mas a determinação nos olhos de Jorge o manteve firme. Vocês têm coragem, o líder começou, sua voz carregando um peso que parecia se misturar à tensão da ocasião. Mas coragem sem entendimento é apenas barulho. Estamos aqui para cumprir uma missão. O gorila que vocês adoram precisa ser levado. As palavras dele eram duras, mas Carlos se recusou a deixar que o desespero tomasse conta. Levado para onde? Para o cativeiro? Para a extinção de sua natureza? Isso não é proteção, é prisão. Ele está ferido e o nosso objetivo é cuidar dele, através de um programa de preservação. O líder respondeu, um tom defensivo surgindo em sua voz, uma fissura em sua armadura. Vocês acham que cuidar da natureza é deixá-la livre para sofrer? A multidão ficou em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. Carlos sentiu uma dúvida encrespar sua alma. Seria aquilo verdade? O gorila realmente precisava de ajuda? Ou era só uma desculpa para esconder a ambição de alguns? Entre os sussurros da multidão, Madalena então se pronunciou, levantando sua voz com firmeza. Até que ponto a liberdade vai ferir alguém? E até que ponto o cárcere é a solução? Podemos encontrar um meio termo, um espaço onde todos coexistam. O tensionamento no ar mudou, as ideias sendo semeadas como sementes em solo fértil. Jorge, ainda atento, viu a inquietação na expressão do líder. Ele sabia que havia uma estrada a ser percorrida, mas tinha em mente um caminho diferente. E se nós fizermos parte desse cuidado? O povo aqui pode ajudar. Nós conhecemos o gorila, sabemos o que ele realmente precisa. Vamos nos unir a vocês, não como oposição, mas como aliados. O líder pareceu surpreso com a oferta. Um lampejo de consideração atravessou seu olhar. A ideia de união chocou-se contra sua formação militarista, fazendo-o hesitar. Ele olhou para os rostos esperançosos da multidão e sentiu, por um instante, que o verdadeiro desafio não era apenas a ordem, mas compreender os corações que pulsavam ali. Um diálogo? Vocês querem um diálogo? Ele questionou, a incredulidade misturada com curiosidade. Precisamos nos ouvir, Jorge reafirmou, um leve sorriso brotando em seu rosto, uma esperança que aquecia seu coração. O que está em jogo não é só um animal, mas toda a nossa visão de futuro.
Com isso, a tensão se desfez e a praça parecia respirar de novo. O líder olhou para os seus homens que, um a um, começaram a mostrar sinais de um possível entendimento. E foi nesse momento de vulnerabilidade que o destino do gorila e de toda a comunidade pendia na balança, desafiando a realidade que tanto os aprisionava. Mas antes que qualquer palavra fosse pronunciada, um grito cortou o ar. Uma mulher, de rosto preocupado, surgiu na multidão. "Olhem, o gorila está se aproximando!" Os olhares se voltaram e um novo tipo de nervosismo tomou conta. O gorila, um gigante gentil, caminhava em direção à praça, seu olhar cheio de inocência e dor. A conexão genuína da criatura com o povo foi instantânea e, como mágica, todos sentiram a carga emocional de sua presença. "Isso não pode ser tudo!" gritou Carlos, enquanto tentava processar o que estava acontecendo. O gorila não era apenas um símbolo do que defendiam, mas a própria essência de tudo que amavam. E assim, enquanto o gorila se aproximava, a pergunta pairou no ar como um eco interminável. Que caminho escolheriam ali, naquele momento decisivo? A união ou a separação? O que ocorreria a seguir poderia alterar para sempre o futuro da comunidade e a proteção de seu amado gorila. O gorila parou a alguns passos da multidão, observando todas aquelas almas inquietas. Seu olhar, embora triste, tinha uma centelha de compreensão, como se pudesse captar a intensidade do momento. O silêncio que se seguia era tão carregado que parecia vibrar no ar. Carlos, o coração pulsando forte, avançou um pouco, impulsionado por um sentimento que misturava amor, proteção e uma pitada de desespero. "Olhem para ele!" exclamou Carlos, o seu tom saturado de emoção. "Olhem como ele está! Não podemos permitir que o levem! Ele precisa de nós! Ele precisa de liberdade!" A multidão começou a murmurar, muitos concordando com a cabeça. O gorila, com a expressão de quem já havia vivido experiências dolorosas, respirou profundamente e soltou um som baixo, quase um lamento. Aquilo parecia falar mais alto que qualquer palavra. A mulher que havia gritado antes, agora com lágrimas nos olhos, gritou de volta. "E se isso que estamos fazendo aqui for a única chance dele se sentir seguro? E se deixá-lo livre for a maior dor que ele pode sentir?" Isso causou um impacto. Jorge voltou-se para o líder dos homens uniformizados, buscando um entendimento, uma solução. O que ganhariam ao sequestrar esta criatura? Olhe para o que ele é, não um objeto, mas um ser senciente. Precisamos criar um espaço onde ele possa viver em segurança, longe do medo. Enquanto a tensão aumentava, o gorila deu um passo à frente, quase como se estivesse sentindo a conexão entre eles. O líder, por sua vez, estudou os sentimentos que emergiam de todos ali. Aquela união era palpável, e ele não pôde deixar de notar o quanto as vozes ressoavam. Ele respirou fundo e disse: Talvez haja uma forma de encontrarmos uma solução juntos. Um lugar que todos possam chamar de lar. Mas, primeiro, precisamos saber se ele quer isso." As palavras ecoaram, e um desporto de esperança surgiu na praça. Madalena sugeriu que todos se calassem, cada um buscando uma conexão com o gorila. Foi então que uma grande quietude tomou conta do ambiente. O sol se pôs lentamente no horizonte, desenhando um quadro amarelo e laranja, enquanto o gorila começou a se mover em círculos, como se estivesse avaliando a energia ao seu redor. Então, algo incrível ocorreu. Ele se posicionou em frente a Carlos e, com a força de um amigo de coração, tocou levemente sua mão com a ponta de seus dedos. Era um toque gentil, mas com tanta carga emocional que todos puderam sentir. O que havia dentro dele não era apenas dor, mas uma necessidade de conexão, uma súplica silenciosa por compreensão. Carlos sorriu ao sentir aquele toque, como se recebesse um abraço caloroso de um amigo. Em meio às lágrimas, ele disse: "Nós estamos aqui para você, nós faremos isso juntos." Neste instante, a praça parecia pulsar como um só organismo, repleto de vida e esperança. O líder, visivelmente emocionado, não pôde evitar um sorriso tímido. Então, que tipo de parceria podemos construir? As vozes se elevaram, um coro de sugestões e promessas de doação, de cuidar do gorila, de construir um santuário onde poderia ser livre e amado, longe do horror que o cercava. Em meio àquelas ideias, a comunidade se podia sentir viva, vibrante, uma nova força despertando.
Mas antes que a conversa pudesse progredir, um tremor abrupto na terra fez todos se calarem novamente. A praça se silenciou, enquanto um som ensurdecedor ecoou nas proximidades. O olhar do gorila se tornou agudo e aterrorizado, e instantaneamente a atmosfera de esperança deu lugar a um novo tipo de medo. Por trás deles, a floresta havia começado a tremer. Algo grande estava se aproximando. Será que o gorila teria que enfrentar novamente a dor que eles tanto queriam evitar? A verdadeira batalha estava apenas começando. E aquele momento decisivo poderia definir não apenas o futuro do gorila, mas também da própria comunidade. O que eles fariam agora? O barulho se intensificava, reverberando ao redor da praça, e todos se voltaram apreensivos para a direção da floresta. Carlos sentiu seu coração acelerar, a adrenalina correndo por suas veias. O gorila também parecia sentir a proximidade do que estava por vir. Seus olhos, antes cheios de esperança, agora refletiam um desespero palpável. "Rápido! Para onde devemos ir?" gritou Jorge, com a preocupação estampada no rosto. As sugestões começaram a surgir, algumas mais sensatas que outras, mas todos estavam mais preocupados com o que surgia das sombras da floresta. Neste instante, um grande grupo de árvores começou a se mover e as folhas foram surradas por um vento forte, como se a natureza estivesse prestes a se revelar. Então, eles viram. Uma enorme máquina, uma escavadeira, avançava pesadamente, fazendo a terra tremer sob suas patas metálicas. O coração de Carlos afundou. "Não, não pode ser!" ele exclamou, seu corpo enrijecendo com a angústia. Para onde estariam levando aquele gorila? A máquina, como um monstro, avançava em direção ao gorila. Ele começou a se afastar lentamente, receoso. No entanto, na sua mente havia uma mistura de coragem e desespero. Ele queria sentir a proteção daquelas pessoas ao redor, mas o medo do que estava sendo trazido pela máquina dominava sua essência. As vozes da multidão aumentaram, um clamor emocional emergindo entre a fúria e a tristeza. "Não a deixem levar ele!" gritou Madalena, seus olhos brilhando com lágrimas de desespero. Inspirado por sua determinação, Carlos sentiu a necessidade de agir. Ele não poderia deixar que esse momento fosse transformado em um pesadelo. "Precisamos bloqueá-los!" ele gritou, a decisão tomando forma dentro dele. "Nós somos a força que ele precisa! Vamos nos unir!" As pessoas começaram a se mover. Umas correram para criar uma barreira com seus corpos, enquanto outras pegaram pedras e paus para fazer frente à máquina avassaladora. Carlos se posicionou ao lado do gorila, sentindo a tensão de seus músculos, um aliado inesperado e poderoso. O olhar do gorila, novamente, estava fixo em Carlos. Era como se ele estivesse dizendo: "Eu confio em você." A máquina parou abruptamente, o operador aturdido pela resistência repentina. O líder, com a voz firme, fez um sinal para os homens. "Essa não é a solução. Juntos, nós podemos encontrar outro caminho." A tensão era palpável e o silêncio voltou a reinar momentaneamente. Mas a curiosidade provocada pela presença da máquina também trouxe um sentimento novo às pessoas. "E se encontrássemos uma maneira de converter isso em algo positivo?" disse Jorge, com uma ideia crescendo em sua mente. "E se em vez de destruição, pudéssemos usar essa máquina para construir um santuário, um lugar onde a vida possa florescer?" Todos se entreolharam, a realidade da luta mudando em um instante. O medo começou a dar lugar a um novo propósito. O gorila, ali perto, começou a se acalmar, como se sentisse aquela nova energia coletiva. E enquanto as luzes da cidade começavam a piscar ao longe, Carlos se perguntou: seria possível transformar essa situação em uma oportunidade, uma chance de renascer, não só para o gorila, mas para todos eles? Antes que pudesse formular uma resposta, o ronco da máquina cortou o ar novamente, e Carlos virou-se, o coração acelerado. Mais figuras começaram a surgir a partir da floresta, e não era apenas a escavadeira, era um esquadrão de homens que se aproximavam com um olhar ameaçador. O que estavam planejando agora? Estariam dispostos a ir ainda mais longe para proteger o gorila, ou iria o medo dominar mais uma vez? A batalha pelo futuro estava prestes a começar. Os homens surgiram da escuridão da floresta como sombras ameaçadoras, suas roupas de camuflagem e expressões sérias parecendo um pesadelo para a multidão unida em defesa do gorila.
O barulho da escavadeira, antes ensurdecedor, agora parecia distante, eclipsado pela expectativa tensa que pairava no ar. Carlos podia sentir seu coração pulando no peito, a coragem lutando contra o peso do medo. "Formem uma linha!" ele gritou, a voz quase desafinada. Junto com outros, eles se empurraram para frente, tentando criar uma barreira humana ainda mais robusta. Os homens se aproximaram, alguns segurando ferramentas, outros exibindo uma atitude de desprezo. "Saiam da frente! Estamos cumprindo ordens!" Um deles berrou, os olhos frios e determinados. "Não vamos deixar vocês levarem ele!" respondeu Jorge, com uma convicção que fez a multidão se agitar. O gorila, agora mais próximo, parecia entender o que estava acontecendo. Ele se colocou de pé, sua majestade natural contrastando enormemente com a brutalidade da situação. Carlos se lembrou da palavra de raça e sentiu-se medindo a coragem em seus amigos e nas pessoas ao seu redor. Todos estavam prontos para lutar, mas a que preço? "Essa criatura merece viver, assim como nós!" Madalena gritou, levantando as mãos como se fosse uma juíza do destino. Aquilo fez ecoar um murmúrio entre o público. Uma onda de determinação crescia entre eles, alimentada pelo sentimento de justiça e compaixão. As lágrimas da mulher agora eram uma mistura de raiva e esperança. Mas a resposta dos homens não tardou. Eles avançaram, insistindo na ideia de que estavam ali para proteger interesses maiores. "Vocês não sabem com o que estão lidando", gritou o líder do grupo, aproximando-se mais, seus olhos passando por cada rosto, medindo a reação de cada pessoa. "A floresta vai ser desmatada e esse gorila não passará de um estorvo." Carlos ficou a um passo de perder a esperança, enquanto sentiu o peso das palavras do homem. O gorila em seu lado, porém, lançou um olhar profundo e genuíno, como se estivesse pedindo calma, confiança. Ele era mais do que um animal para a multidão. Era um símbolo de todos os sonhos de liberdade e respeito pela vida. "E se nos uníssemos de verdade?" sussurrou Jorge, sua voz cheia de emoção. "E se, em vez de um confronto, fizéssemos com que eles vissem a importância desse lugar? A floresta pode ser um lar para todos nós." Essas palavras foram como uma faísca em um reservatório de pólvora. A ideia começou a se espalhar entre os participantes. Era uma oportunidade incrível, transformar a raiva em um apelo à racionalidade, um pedido sincero para o diálogo. "Por que não convidar eles a discutir com a gente?" Carlos sugeriu, sua voz ganhando intensidade. "Vamos fazer deles nossos aliados. Talvez a escavadeira não precise ser nossa inimiga, mas sim uma ferramenta para cuidar da floresta." E enquanto a multidão ecoava as palavras de Carlos, um momento suspenso de silêncio pairou no ar. Todos olharam para os homens, observando suas reações. A tensão estava alta, quase palpável. Os homens hesitaram. Poderiam mudar o rumo dessa conversa? Ou estavam demasiado enraizados em seu propósito? Carlos, sem saber que caminho seguiria, sentiu que esse poderia ser o ponto de virada. Mas antes que pudessem responder, uma sirene cortou o ar, ecoando por toda a praça. A vibração da cidade não parecia disposta a manter o silêncio por mais tempo. Carlos sentiu frio na espinha. O que estava se aproximando? O que seriam essas sirenes? O verdadeiro teste está prestes a começar. O som ensurdecedor das sirenes ecoou pela praça, como um grito de socorro que reverberava nos corações de todos. A tensão era palpável e cada um dos presentes sabia que a situação estava prestes a explodir. Carlos olhou para o gorila ao seu lado, com seu olhar profundo e perdido. Aquela era uma luta pela vida, não apenas do animal, mas de toda uma comunidade. "Temos que manter a calma", gritou Jorge, tentando trazer a razão a um momento que parecia prestes a descambar para o caos. "Vamos usar as palavras, não a violência." Enquanto o barulho se aproximava, figuras emergiram da escuridão. Mais homens, mas desta vez com distintivos e equipamentos de contenção. Eram os agentes de proteção ambiental, mas o que eles queriam? Carlos ficou apreensivo. Seriam amigos ou mais uma ameaça? "No que estamos nos metendo?" uma mulher da multidão questionou, sua voz tremendo de medo. Carlos sentiu desespero crescente, mas também sabia que esse era o momento de mostrar coragem. "Precisamos nos unir, precisamos falar", ele exclamou. "Esse gorila e a floresta não são apenas números, eles são parte da nossa vida.
A multidão começou a murmurar, e Carlos viu os rostos das pessoas se iluminarem com uma centelha de esperança. Por sorte, o líder dos agentes, um homem com uma expressão cansada, aproximou-se. Qual é o problema aqui? Ele olhou para os homens uniformizados que haviam avançado. Estamos aqui para garantir a segurança do gorila. Temos informações de que essa área está em risco. Carlos soube que aquela era a sua chance. Ele avançou, seu coração batendo forte. Esse gorila precisa de um lar, de um lugar para viver livre e seguro. Vamos construir isso juntos. Se vocês estão aqui para protegê-lo, nos ajudem a criar uma solução que beneficie A todos! O líder hesitou, claramente impactado pelas palavras de Carlos. Jorge então se juntou, sua voz cheia de convicção. Se a floresta for destruída, não haverá mais lugar para o gorila. Mas juntos podemos encontrar um caminho que preserve a vida. Os homens que cercavam a praça começaram a murmurar. O apelo emocional da multidão, junto com a presença corajosa do gorila, parecia estar quebrando as barreiras. O olhar do líder se suavizou e, em seu coração, Carlos sentiu que havia uma chance de reconciliação. Então, proponha um diálogo, disse o líder, agora menos ameaçador. Se vocês puderem apresentar um plano de preservação e conscientização, nós podemos isolar essa área e garantir a segurança do gorila. Carlos sentiu um sopro de esperança. Podemos organizar um comitê comunitário para trabalhar lado a lado com vocês. Vamos educar as pessoas sobre a importância da floresta e do gorila. A multidão começou a aplaudir e a energia positiva os envolveu. Com a tempestade interna amenizando, Jorge deu um passo à frente. Vamos criar uma campanha de arrecadação para cuidar do gorila e da floresta, que mostre a todos a beleza e a importância desse ecossistema, ele destacou. Acreditamos que isso pode atrair turismo sustentável, criando emprego e renda. Os olhos do líder brilharam com uma nova luz. Se tudo for feito por meio da transparência e da colaboração, temos uma chance. Vamos ouvir essa proposta e trabalhar juntos. A tensão que antes dominava o espaço parecia se dissipar e uma onda de alívio tomou conta do grupo. O gorila, em meio àquele momento crucial, tomou mais um passo em direção a Carlos, como se soubesse que, de alguma forma, a batalha estava se revertendo em um trunfo. Você fez isso, murmurou Carlos para o gorila, sem saber que aqueles olhos expressivos eram um reflexo de cada ser humano ali presente. Então, como se um milagre tivesse tomado conta do ar, uma onda de promessa se formou. A multidão começou a se reunir em grupos, discutindo ideias, sonhos e soluções. O que antes era um cenário de desespero, agora se transformava em um lugar de reconstrução e esperança conjunta. Vamos trabalhar juntos, este lugar é nosso, não só do gorila, mas de todos nós, Carlos bradou, e a multidão respondeu com aplausos entusiásticos e palavras de encorajamento. Até que, no horizonte, a luz da lua apareceu, acentuando o brilho nos rostos esperançosos. Todos ali sentiam que a vida renascia. O gorila, agora em liberdade, representava um novo propósito, um novo começo para todos. E assim, naquele momento mágico, a floresta encontrou sua voz, o gorila conquistou seu lar e a comunidade se uniu como nunca antes. Os laços quebrados foram restaurados e uma nova jornada começava, não só em nome do gorila, mas em nome da amizade, da família e da natureza. Mas esse é apenas o começo da história, e as lições que aprendemos a partir dele são mais valiosas do que qualquer outro bem material. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, emocionais e inspiradoras. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e teorias sobre esse final tocante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão mágica e transformadora. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Juntos somos mais fortes.